Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Amém? Nós estamos falando sobre a série Inimigos da Fé, né? Dentro daqueles fundamentos que nós estamos estudando sobre fé em Deus. E é muito importante nós entendermos como a falta de entendimento de ser justiça de Deus pode comprometer a nossa fé. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a falta de entendimento do que significa ser justiça de Deus, e todo crente nascido de novo, ele foi feito por Deus justo. Amém? Ele é justificado, pois mediante a fé. Amém? Essa palavra justiça de Deus é um ato de Deus. Para que nós possamos entender isso uma criança de rua, ela não pode encontrar um homem rico e dizer para ele: olhe, me adote, me faça parte da sua família. Ela não pode fazer isso. Mas se o homem rico quiser adotar uma criança de rua e ele olhar para aquela criança de rua que não tem esperança, que não tem recursos, que não tem um lar, que não tem roupas, que não tem saúde, que não tem, está vulnerável, e ele disser assim: vem aqui, eu vou lhe adotar. A partir do momento que ele faz aquele processo de adoção e aquela criança de rua passa a ser seu filho, amados, ela tem todos os direitos, todos os privilégios, como se um filho que tivesse nascido dele tem. Foi isso que Deus fez conosco, amém? Muitas pessoas não entendem justiça de Deus, que ele diz assim: você está querendo dizer que você é justo? Você está querendo dizer que você tem direito diante de Deus? É exatamente isso que a Bíblia diz. Porque quando a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, significa que Jesus nos substituiu na cruz, para que hoje nós pudéssemos substituí-lo na terra. Por isso que a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo. Amém? Quando a igreja está na sua coletividade, ali está reunido o corpo de Cristo. Ali tem poder, ali tem representação do reino de Deus, amém? Ali tem a comunidade dos santos, a comunidade do povo de Deus. Então, a falta de entendimento do que significa ser feito justiça faz com que as pessoas não saibam como se aproximar de Deus, como se relacionar com Deus. Então, você não é justo por si mesmo. É como esse homem rico que adotou esse menino de rua. Deus, através de Cristo Jesus, nos adotou e hoje nós somos filhos de Deus por estarmos unidos a Cristo. Isso nos dá essa qualidade de justiça. Deus imputa sobre nós a justiça que Jesus tinha, amém? É imputada, é colocada na nossa conta. Então, Romanos capítulo 3, dos versículos 21 ao 26, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois, se todos pecaram e carecem da glória de Deus, são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, não é a fé somente nominal, amém? Mas é a fé que é seguida de ações correspondentes. E a sua vida
passou pelo novo nascimento, trazendo esse processo de mudança, você agora é justificado mediante a fé. E essa posição de justiça lhe dá acesso à presença de Deus como se você nunca tivesse pecado antes. Amém? Claro que nós pecamos antes. Claro que nós ainda pecamos agora, mas nós não vivemos mais na prática do pecado como antes. É uma nova vida. E essa nova vida traz uma nova posição. Amém? Deus nos adotou na sua família e nos chamou de filhos, né? João diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus. E é interessante porque ele ratifica: e verdadeiramente somos seus filhos. Não é uma questão somente de ter sido chamado filho de Deus, mas de que, pelo novo nascimento, nós somos agora filhos de Deus. Então precisamos entender, né, essa palavra aqui em Romanos que diz propiciação. Propiciação significa juntar, tornar favorável. A propiciação traz o homem para perto de Deus, reconcilia-o com Deus, pois propiciar é aplacar a ira de Deus por meio de um sacrifício expiatório. Cristo é descrito no Novo Testamento como sendo a nossa propiciação. Nós lemos aqui no versículo 25 de Romanos, capítulo 3. Essa palavra propiciação é pagamento. É como se Deus tivesse pagado pela minha vida e pela tua vida, pela vida de todos aqueles que creem através do sangue de Jesus, através da vida de Jesus, através da morte de Jesus. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque tem pessoas que dizem: não, eu não sou justo não. Justificado só quando eu chegar no céu, quando eu morrer. E a morte tem poder de justificar mais do que o sacrifício de Jesus. E quando você não recebe isso, você está dizendo que o sacrifício de Jesus ele não foi pleno, ele não foi perfeito. E nós sabemos que na cruz do Calvário, Jesus, diante de tudo aquilo, ele disse: está consumado. Ou seja, a obra que Jesus veio fazer, ele fez completa, ele fez perfeita e ele consumou. E por causa disso, eu e você fomos feitos justiça de Deus. Fomos reconciliados por Deus pela morte de Jesus Cristo. E isso é iniciativa do próprio Deus. É como aquele homem rico que adotou aquele menino de rua. Eu e você éramos como um menino de rua, sem esperança, escravos, sem condições, fadados ao fracasso. Mas Deus, pela sua muita misericórdia, através de Jesus Cristo, ele nos adotou na sua família e nos deu uma viva esperança, nos deu um futuro, colocou planos novos no nosso coração, prometeu suprir as nossas necessidades, curar nossas enfermidades, nos libertar de todo o poder do inimigo. Amém? Então, através da morte de Jesus, por iniciativa do próprio Deus, ele buscou a reconciliação com os homens através de Jesus Cristo, né? O que é o ministério da reconciliação? Quando Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que o ministério da reconciliação é que Deus estava, através de Jesus Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, mas chamando os homens a se reconciliarem com Ele mesmo. Amém? Então, existe hoje uma realidade que você precisa entender. Fomos feitos justiça de Deus e mediante a fé nós precisamos tomar posse disso, andar nisso. Amém? Porque fazendo assim, a nossa fé estará cada vez mais forte, viva e ativa. Então, não se deixe enganar. Amém? Busque conhecer a respeito da justiça de Deus. Busque conhecer a respeito das realidades da nova criação. E você vai ver que isso vai lhe dar um up de você buscar viver uma vida diferente. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Isto é, a manifestação da graça, do favor e do amor de Deus por nós. E nós precisamos tomar posse disso. Hoje à noite nós temos o nosso culto da família.
a partir das 20 horas na Casa do Oleiro. Eu queria convidar você a estar conosco. Venha com sua família, traga um visitante, um familiar, um casal amigo, porque juntos nós vamos aprender mais a respeito da palavra de Deus. E creio que Deus irá fazer maravilhas, porque Deus tem se manifestado nesses dias de forma poderosa, incomum e forte. Amém? É muito importante nós nos apegarmos a Deus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.